Agora, Tiago Berraich. Tiago, boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde a você, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que nos acompanham. Em um levantamento divulgado hoje, o Conselho Federal de Medicina indica que 1 em cada 4 postos de saúde no Brasil apresenta mais de 50 problemas de estrutura. O estudo embasa uma resposta ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, que no último dia 13 de julho deu uma declaração polêmica que irritou os médicos no Brasil. Vamos parar de fingir que pagamos o médico e o médico vai parar de fingir que trabalha. Tá certo? Aí a declaração do ministro da Saúde, e para rebater o ministro, o Conselho Federal de Medicina divulgou hoje um balanço, e um dos itens desse balanço fala justamente sobre os postos de saúde no Brasil. Está conosco, atendendo a Jovem Pan, o primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Hermann von Tissenhausen. Dr. Hermann, como vai? Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. O doutor, esse balanço que vocês apresentaram hoje, além desse dado que nós passamos aqui, 1 em cada 4 postos de saúde no Brasil apresenta mais de 50 problemas de estrutura. Esse balanço apresenta mais o que, doutor? Cortou inicialmente a transmissão da nossa Anatel via celular. Então nós estamos sofrendo aqui a interrupção da transmissão. Eu não escutei a pergunta. Agora sim, doutor, eu vou refazer a pergunta para o senhor. O que esse levantamento que vocês apresentaram hoje traz mais, além dessas informações sobre os postos de saúde no Brasil? O que se vê de norte a sul do país é um caos em relação à saúde. Não precisa ser gestor, não precisa ser administrador, é só chegar à porta de uma UPA ou algum paciente num posto de saúde e que não consegue fazer o mínimo atendimento. É um paciente que tem um câncer que precisa operar, e quando ele arruma uma vaga para operar, esse câncer já se espalhou pelo corpo todo. Ou seja, não tem assistência básica, os postos de saúde não funcionam, e as unidades de urgência, chamadas UPAs e postos de socorro, estão superlotadas com pacientes, transformando cadeiras em macas e colchões no chão e abarrotando os corredores. São crianças que não são atendidas e morrem nas filas aguardando vaga em UTI, e que transformam cadeiras em berço. Esse que foi o levantamento do Conselho Federal de Medicina, que apresentou um dossiê de 125 pastas, com mais de 3.000 documentos, demonstrando que, tanto seja no Rio de Janeiro, nos hospitais públicos federais, seja em São Paulo, Minas Gerais, no Acre, em qualquer estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o caos que gera na saúde pública, faltando gestão e faltando recurso. E aí o senhor ministro, que se justificou nesse encontro que teve com os conselheiros de todo o país, os representantes dos médicos, ele disse que a fala dele foi mal interpretada. O que nós queremos dizer é que o médico não se recusa a fazer sua ação. Esses médicos que sofrem como um pai de família quando ele chega e vê aquela criança que ele precisa dar assistência, aquele pai idoso que não consegue ter acesso a uma internação. Essa realidade é a realidade que o senhor ministro desconhece. Ele está no gabinete, mas não conhece a realidade. O ideal é que abrisse um ponto de atendimento, pelo menos um dia, pelo menos uma hora, numa porta de entrada, num posto de saúde ou numa UPA, para ele ver qual que é a realidade. Esses que trabalham sem o mínimo de recursos, às vezes com sua... Infelizmente a ligação está cortando com o Dr. Hermann von Tissenhausen, primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, rebatendo as declarações do ministro da Saúde, que no último dia 13 nós ouvimos, e quem está nos assistindo assistiu a declaração. Agora, Denise, a questão é a seguinte, né? O problema é que fica um jogo de empurra, no caso, entre uma entidade importante como o Conselho Federal de Medicina e também o Ministério da Saúde. Nós procuramos o ministro, estamos aguardando a resposta. No site do Ministério foi divulgada uma carta
do ministro, uma carta aberta aos profissionais de saúde, dizendo que o país precisa enfrentar um problema real, que é garantir a presença do médico nos postos de saúde. Aí fica esse jogo de empurra, né? Nós sabemos da precariedade do serviço de saúde no país, né, Tiago? Há muito tempo que nós temos visto aí matérias e mais matérias demonstrando e denunciando a precariedade do atendimento da população, filas enormes de espera e falta recursos mesmo, falta recursos, falta equipamentos. Agora tem problemas do lado dos profissionais também em muitos casos, né? Que é o atendimento mais difícil, talvez até pela baixa remuneração, mas que há todo um problema no sistema de saúde público aqui no país, isso é inegável, né? Claro, e Denise, a questão também é a seguinte: existe um jogo de empurra muito grande entre os estados e os municípios também. E os estados e os municípios reclamam do governo federal da defasagem da tabela do SUS. E a gente não entende nunca por que essa tabela não é corrigida, por que não há uma correção dessa tabela. O ministro da Saúde diz o seguinte, que na semana passada, ao anunciar quase 2 bilhões de reais para ampliar o atendimento nos postos de saúde de todo o país, na presença de 300 secretários da saúde, ele, ministro, propôs pagar melhor aos médicos e exigir o cumprimento do horário de trabalho contratado. Mas aí fica o jogo de empurra, aí é difícil, né? E a população continua sofrendo, né?